Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Vamos ver quem já está aí na nossa transmissão hoje. Para quem é a primeira vez que entra aí na nossa live, meu nome é Renata. Estamos falando aí pela Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. E vamos hoje falar aí mais uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 80 opiniões. Vamos ver quem já chegou, vamos ver. Peraí que não carregou aqui para mim ainda, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pelo computador. Opa, já carregou aqui. Denise Loureiro, boa noite. Vamos ver quem mais. Tia Rô, um beijo, seja bem-vinda. Estherzinha, boa noite. Manuel, meu amigo querido, seja bem-vindo, boa noite. Dona Tetê, minha linda do meu coração, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver quem mais. Rosângela Paim, boa noite, sejam bem-vindos. Elza Soares, minha amiga querida. Perdão, Elza Araújo. Troquei seu sobrenome, Elza. Paim, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite. Quem mais? Paim tá em São Paulo, matando a saudade, né, Paim? Muito bom. Vou querer te ver, viu, Paim? Muito bom, pessoal. E aí? Prontos para estudarmos a lição 80 hoje? Então, vamos lembrar aí de pegarmos a nossa aguinha para fluidificarmos. E a minha já está aqui, ó, bonitinha. Já está preparadinho aqui comigo o meu livrinho, né? A gente vai apresentar também o texto aí na tela. Hoje nós vamos ver a lição 80 opiniões. Essa liçãozinha aqui. O que mais? Também estamos aqui com o Evangelho. Hoje vamos falar do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. É isso? Isso, 26. Lucas, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, pois ele é bem detalhista, né? Então é gostoso ler Lucas porque você consegue se transportar lá para aquilo que ele está contando através da narrativa dele, né? Acho que o André Luiz está inspirado em Lucas, né? Para escrever os livros, que André Luiz também é extremamente detalhista nas histórias aí que ele conta, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui também pelo outro ladinho, para eu ver mais mensagens, não pelo celular mesmo. Vamos ver quem mais que falou oizinho aqui no celular. Vamos ver. Tia Lu, um beijo, seja bem-vinda, um beijo no bar e quem estiver aí com vocês. Reinilde Silva, boa noite. A Elza, a Irã. A Irã, que delícia, Irã, diz que som e imagens bons, obrigado, isso mesmo, me digam aí se está acontecendo tudo bem. E muito feliz por ela dizer que é a melhor parte do dia, eu também acho, viu, o momentinho que a gente faz esse encontro aí com Deus, esse estudo, né, muito bom. Edinalva está junto conosco, minha professora querida do Aprendiz do Evangelho. Um beijo para sua mãe Tina, que está aí com você também. Marilene Barbosa, um beijo, minha amiga também, companheira de classe lá do Aprendiz, seja bem-vinda. Celina Duarte, minha sogra querida, que está aqui comigo, hoje aqui na minha casa. Ela está dando oi, mas ela está aqui comigo, viu? Minha sogrinha querida, muito bom. Vamos ver que aqui parou de vir mensaginhas. Deixa eu ver se vem mais. Tem aqui também. Gustavo, meu amigo querido. Um beijo, seja bem-vindo. Edinalva, já falei, né? Vamos ver quem mais. Ficou uns para trás aqui que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o vídeo e os comentários na outra tela. Vamos ver. A gente consegue expandir para dar mais ois. Pessoal, enquanto eu tento aqui expandir para ver se eu consigo dar mais uns oizinhos, eu vou virar aqui. Gustavo, meu amigo querido,
Um beijo, seja bem-vindo. Peraí que rebateu aqui as duas lives. Quem mais? Leonice, boa noite, seja bem-vinda, Léo. Alessandro, boa noite, meu amigo querido. Deixa eu mudar aqui de tela para não ficar virando a cabeça. Isso. Quem mais? Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui. Falei. Ivonete, não tinha dado oi, tá aqui também, boa noite. Marquinho, meu amigo virtual, boa noite, seja bem-vindo. Seu Cássio Ronaldo, seja bem-vindo. Muito bom, ótima palestra para nós, seu Cássio. Obrigado por estar aqui conosco. Acho que agora dei oi para todo mundo que apareceu aqui. Vamos ver. A tia Lu escreveu assim: som e imagem bons até mesmo nos túneis do Rodoanel? Você está viajando? Quem mais? Ideilda, minha amiga linda do coração, seja bem-vinda. Ou vocês estão ouvindo o barulho da BR? Será que aqui eu moro pertinho da BR? Será que é o barulho da BR que vocês estão ouvindo? Vamos lá. Pessoal, então, o primeiro aqui a gente já avisou, né? Reforçar aí para quem não pegou a aguinha pegar, quem quiser acompanhar aí com o material também para aproveitar. E vamos falar um pouquinho aí nesses 5 minutinhos antes da gente começar o nosso estudo, vamos falar sobre o agendamento da palestra presencial, certo? Então, a Casa do Caminho vai voltar com os atendimentos presenciais, por enquanto, uma vez por semana, domingo, às 9 horas da manhã. E nós reduzimos aí a capacidade de atendimento para metade, para que não aconteça nenhum tipo de aglomeração. Tá? Então, a gente vai receber o pessoal que não está conseguindo aí acompanhar as lives, o pessoal que não está se sentindo bem, nós vamos atender presencialmente lá na Casa do Caminho a partir desse domingo agora, dia 4. Para que evitar, né, problemas a pessoa chegar lá e não conseguir entrar por já estar lotado, a gente está fazendo o agendamento por este número do WhatsApp que está aí na telinha de vocês, o 984632650, ou pelo telefone fixo lá da Casa do Caminho, 5845-2802. Qualquer um desses meios aí que vocês entrarem em contato, a gente já está agendando, tá? Nós só temos agora 18 vagas, né? Então, já tem 7 vagas preenchidas, então nós só temos 18 vagas. Então, quem quiser ir lá no tratamento domingo presencial, que precisar ir, por favor, agendem. Para entrar no tratamento lá presencial, tem que estar usando máscara, a gente vai ter álcool gel lá na hora de entrar, vai estar as cadeirinhas lá respeitando o espaço, o distanciamento necessário. Vai ser feito o passe coletivo, tá? Ainda não vamos fazer o passe na sala de passe, para evitar ainda o contágio aí do Covid. Então, vai ser palestra, passe à distância e água fluidificada. Esse vai ser o tratamento presencial que nós vamos oferecer aos domingos por enquanto, ok? Se encher muito, a gente vai abrir um segundo horário. Então, a princípio, a gente vai fazer esse tratamento às 9 horas da manhã. Se houver necessidade, no domingo, nós vamos abrir um outro tratamento a partir das 10h30, tá bom? Então, por isso que é muito importante que vocês agendem, né? Para a gente também ter noção de quantas pessoas vão estar no tratamento presencial, certo? Outra coisa. Este número do WhatsApp, ele já tem um botãozinho aí na nossa página do Facebook, escrito WhatsApp. Se você clicar nele, você já vai direto para o WhatsApp lá da Casa do Caminho. Aí, para agendar, passa o nome completo e o número do telefone, tá bom? Aí a gente já vai colocando lá nas listas. Pessoal, e quem tá bem, que acha que pode deixar o lugar ali para quem quem tá com muita urgência, a gente pede, né, que faça essa avaliação também, certo? Vamos dar mais uns últimos oizinhos aqui para a gente começar a nossa lição. Então, vamos lá. Deixa eu ver mais uns oizinhos.
estão aqui. Ah, tia Lu falou que está no Rodoanel, voltando para Jundiaí, então por isso está me ouvindo bem. Aí sim, que bom. Então vamos lá. Ildinha, boa noite. Eu vou colocar o nome nas vibrações. Ildinha, coloco sim. A Léo também está pedindo vibrações, colocou o nome, vou colocar também. Patrícia Siqueira, boa noite. Alessandra, boa noite. Antônio, Toninho, boa noite. Iraci, boa noite. Sueli Lozano, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, nesse instante, vamos fazer uma prece, vamos iniciar os estudos da noite e aí no finalzinho a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Então, nesse instante, vamos fechando os nossos olhos. Vamos conectando o nosso pensamento a Deus, Criador, e agradecendo a Ele pela criação desse nosso planeta que chamamos de casa, que temos aqui a nossa atual morada. Vamos agradecer por tudo que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos deixou aqui para que assim possamos viver. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelos ensinamentos, pelo exemplo que Ele nos deixou, pelo seu Evangelho, que até hoje é luz para o nosso caminho. Vamos também nos conectando e agradecendo a equipe espiritual liderada pelo Dr. José Maurício, que nos visita em nossos lares nesse instante, que sejam todos bem-vindos em nossas casas e que possamos estar envolvidos pela vibração e pelo amor desses irmãos tão queridos. Que assim seja. Oi? Muito bom, muito gostoso fazer uma prece, não é verdade? O estudo de hoje, ele começa com esse trechinho aí, né? Na verdade, o estudo de hoje não. Esse estudo que a gente tem feito aí de forma sequencial do livro Caminho, Verdade e Vida, são reflexões trazidas pelo espírito do Emmanuel, através do médium Chico Xavier, e cada estudo, cada dia, é um pequeno trecho do Evangelho que o Emmanuel expõe a visão dele sobre esse trecho do Evangelho, e são ensinamentos e visões maravilhosas. E a de hoje está em Lucas capítulo 6, versículo 26. E o versículo 26 fala assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Pessoal, o que mais eu tirei aqui dessa lição, para a gente bater um papinho, a gente vai lendo aqui e analisando, é que o Emmanuel, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente ouve e que a gente aprende, né? Esse é o alerta que ele vem trazer para nós. E esse é o grande alerta da doutrina espírita. Tenhamos a fé raciocinada. Vamos pensar, não é porque o nosso pai e nossa mãe acredita, porque o nosso pai e nossa mãe fala que é verdade, que a gente não tem que parar para pensar no assunto, seja ele qual for, não é verdade? Então, até no que eu estou falando aqui para vocês, a Renata falou, é verdade absoluta? Não. Deixa eu ler, deixa eu ir lá no Evangelho, deixa eu ver se esse versículo que ela colocou aí é verdade, deixa eu ler o que o Emmanuel falou. Deixa eu juntar com outras coisas que eu aprendi ou que eu estou aprendendo. Entende? Então é isso que ele está falando. Ele está falando assim, ó. Ai de vós quando todos os homens vos disserem bem, porque os seus pais faziam assim aos falsos profetas. O que ele está falando? Na época lá de Jesus estava falando que muitas coisas, muitos rituais, a forma de pensar daquele povo tinha que ser modificada. Só que se eles levassem a ferro e a fogo tudo isso, olha, não, meu pai me ensinou assim, é assim e pronto, eles não teriam aprendido a lição de Jesus. Que na verdade, na época de Jesus, foi uma minoria, né, que aceitou. A grande maioria, creio que tenha sido nós, né, pessoal, que estamos aqui até hoje na batalha, a gente não acreditou, então a gente demorou muito tempo. A gente vai ver isso agora nesta lição, certo? Então, essa lição a gente vai enfatizar bem esta questão da fé raciocinada.
da gente tomar cuidado. Não é porque os nossos pais faziam que a gente deve fazer a mesma coisa. A gente deve estar em constante aprendizado e evolução. O estudo começa assim: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Então, o que ele está falando aqui, né? Que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com aquelas pessoas que falam muito bem, que são muito sedutoras. Com essas pessoas, principalmente, a gente tem que avaliar bem o que elas estão dizendo, porque essas é que nos encaminham aí, né? Assim, elas que nos levam para o mau caminho, porque ela é ali tão sedutora, fala tão bem que quando você vê, você já, né, tá ali fazendo o que não deve. Porque aqui ele fala, ó, ninguém despreze a opinião da própria consciência. Então a gente tem que botar tudo no crivo da consciência. Ai, mas a pessoa fala tão bem, ela pareceu tão verdadeira, mas é de nossa responsabilidade buscar se aquilo que ela está falando tem coerência, se é verdade, né? Então a gente tem que buscar estudar, estudar, estudar sempre. Porque ele fala que quando a gente está se conectado com Deus, buscando estudar, buscando aprender, a voz de Deus nos esclarecerá, né? Ele fala. E aqui no final ele fala uma coisa muito legal desta primeira parte. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. O que ele está querendo aqui, né? Que nem Jesus teve a aprovação de todos no primeiro momento, mas ele sabia, né, do que ele estava falando, do que se tratava, qual era a missão dele. Então ele não tentou convencer todo mundo da verdade, ele trouxe a verdade e ali a sustentou, né? Então nós também não podemos, gente, interferir na vida do outro. A gente não pode obrigar todo mundo a concordar conosco, né? É óbvio que a gente também tem que nós temos que nos fazer presente, fortes, para que ninguém também nos desrespeite, enfim. Mas que também a gente não busque uma coisa em que todos aprovem, né? Porque vai ser muito difícil a gente ter uma verdade assim tão absoluta que todos aprovem. Isso leva um tempinho também, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que batem o pé e falam, não, isso aqui que é verdade, pronto. Nós também não devemos ser assim conosco mesmo, né? Ah, não, só isso que é verdade, pronto, acabou. Não, pessoal, a gente tem que buscar, estudar, se esclarecer, ouvir as pessoas, pensar naquilo que elas estão falando, analisar a forma que elas se expressam. Lembra que a gente falou nas outras lições, né? Então vamos continuando aqui com o texto. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente, né? Imagina nesse trecho aqui do Evangelho, ele falou para as pessoas, olha, então o que vocês aprenderam até hoje não é bem assim. Imagina o choque, né, que não foi para essas pessoas. E é óbvio que ele não agradou a todos, porque imagina só, nessa época, eles tinham muito poder, né, lá nos locais de oração. Então, ele vai falar aqui sobre o Caifás, né, era muito poderoso e ele mandava em tudo ali. Então, as pessoas davam dinheiro, as pessoas obedeciam, então ele tinha aquele poder. Imagina quando Jesus fala, não, a gente é igual a ele, é todo mundo igual, somos todos irmãos, todos filhos do mesmo pai. Então ele desempodera. Então, imagina, né? Que foi isso, que foi Jesus fazer isso.
Vamos continuando aqui. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. Então Jesus também já sabia que ele não ia agradar a todos, que nem todos iam aceitar a verdade de primeira, né? Assim, o prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Que é essa questão aí que a gente comentou, né? Então imagina o cara ter todo um poder, eles terem toda uma cultura. Imagina, a gente olha para trás e meio que fica meio conformado, mas como é que na época, né? Aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam ali, como é que não entenderam Jesus? Lembrando que podemos ser nós, né, pessoal? Quando a gente pensa na reencarnação, a gente fala aquele pessoal lá daquela época lá, que não aceitou Jesus, somos nós mesmos, né? Tanto que a gente está vindo aqui até hoje. Demorou um tiquinho aí para a gente aceitar, né? Então, é essa questão que Jesus, ele trouxe uma revolução, né? Uma revolução boa, uma revolução de amor. E isso daí, obviamente, chocou os poderosos da época. Então, ele falou assim, o prudente, que era Jesus, não vai receber aplausos daqueles que não querem de forma alguma, né? Eles achavam que Jesus era maluco, porque Jesus, quando Jesus dizia que as mulheres podiam se sentar à mesa com ele, nosso povo dessa época aí, né, os judeus, eles não aceitavam de jeito nenhum que as mulheres comessem na mesma mesa. Eles tinham todo um ritual de lavar as mãos, de se lavar para comer, eles tinham diversos rituais e Jesus veio ele desmistificando tudo isso, né? Então realmente ele chacoalhou a roseira lá naquela época lá dele. O mestre, em sua época, não reuniu simpatias comuns, que é o que a gente tem falado aí, né? Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. É aquilo que a gente começou a falar, né? A gente coloca na cabeça que aquilo é verdade absoluta, e quando a gente se fecha nessas verdades absolutas, a gente perde a oportunidade de aprender, de evoluir, porque você não quer ouvir mais nada, é aquilo e pronto, não tem mais nada, nenhuma verdade, pronto e acabou. E aí a gente perde muito com isso. Então essa lição aí, né, que chama opiniões, é que a gente tem que abrir os nossos ouvidos e processar todas as informações para ver o que é melhor, né? Imaginemos nós, muitos de nós, eu vou me pôr como exemplo, mas eu nasci numa família muito católica, todos da minha família eram católicos, frequentavam as missas, eu fiz todos os rituais aí da missa, de batismo, primeira comunhão, crisma, se eu tivesse me fechado, eu não teria conhecido o Espiritismo. E não teria aprendido muita coisa que o Espiritismo trouxe para a minha vida de bom. Que me ajudou não, que me ajuda a cada dia a ser um pouquinho melhor, né? Ainda estou na caminhada, ainda tenho muita coisa para melhorar, muita coisa para me modificar. E foi na doutrina espírita que eu estou encontrando essa força, esse alimento, essa vontade de melhorar, né? Como se a doutrina espírita me desse um motivo para isso. Agora, se eu tivesse ido aí, né, no convencionalismo, não, porque os meus pais assim me ensinaram e eu não posso mudar de jeito nenhum e eu não aceito, muito eu haveria perdido, eu entendo. Então, nós temos que buscar o melhor para nós, mas lembra lá da outra página, né? Não esquecer de consultar a nossa própria consciência, certo? Para Maria de Magdala, ele era o Salvador, né? Maria de Magdala, nossa, quem convive um pouquinho comigo sabe que eu sou apaixonada na história de Maria de Magdala. Ela é a mulher, ela é o exemplo entre nós mulheres depois de Maria, né? Mãe de Jesus, que ela é a mãe de todos, né? Eu gosto muito, mas a Maria de Magdala tem uma história lindíssima. Ela passou por muita coisa e quando ela já estava ali para desistir da vida, ela tem esse encontro maravilhoso com Jesus e para ela, como para nós, ele é o Salvador, né? Ele ainda é o nosso Salvador.
Agora, para Caifás, que era lá um dos chefões, eu vou falar da igreja da época, mas na época não tinha igreja, né? Lá dos judeus, ele era um revolucionário perigoso, porque as ideias de Jesus ameaçavam, né? Ameaçava o status, ameaçava ali o poder, né, que eles tinham naquela época. Aí ele completa aqui: o tempo foi a única força de esclarecimento geral. Como eu disse, mesmo depois de Jesus ser crucificado, até aquele momento ali, aquilo ali foi o início da jornada, né? Porque depois que Jesus é sacrificado, eles saem, os profetas, os apóstolos, eles saem ali para levar a boa nova para todo mundo, para todo canto. Então ali ainda estamos na caminhada, né? Quanta gente a gente sabe que ainda não acredita em Jesus, que ainda não acredita nessa lição de amor. Então, o tempo ainda não esclareceu todo mundo, né? Então, ainda é a única força, ainda vai tempo ainda para nós de verdade aprendermos o que foi Jesus, o que é Jesus, o que é o exemplo dele, o que são as lições dele, quando a gente vai conseguir segui-las mesmo de fato, de coração, que a gente não segue, né? A gente está buscando, a gente já tem alguma fé, a gente já tem algum conhecimento, a gente já está se esforçando, mas ainda não vivemos como Jesus, não é verdade, pessoal? Ainda falta um tempinho, não é? Para a gente viver verdadeiramente o amor que Jesus ensinou. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Então é isso, né? A gente abrir a mente para novos conhecimentos, a gente não se fechar aí nesses ensinamentos que já vêm há tanto tempo. Então a gente tem que abrir a nossa mente para o conhecimento. E, gente, olha, estou tentando, pelo menos, ser espírita justamente por isso, por espiritismo dar essa oportunidade da gente estudar, da gente questionar, da gente revisar, da gente ter muito material para poder realmente buscar o que aquilo faça mais sentido para a gente, né? Examine o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então não dá, né, pessoal, para a gente ficar dando ouvido para quem quer desviar a gente do caminho do mal. Para o caminho do mal ou para o caminho aí contra o bem. Como é que eu sei que a pessoa quer me desviar? Eu tô ali buscando ser melhor a cada dia, buscando completar os meus, acrescentar, né, ali nos meus estudos, estou ali fazendo meu trabalho voluntário, estou a cada dia mais buscando. Tem gente que se incomoda com isso, aí começa, não, mas você faz muito, você vai muito, não, é muito sacrifício. Então você já analisa essa crítica da pessoa, você já sabe, né? Não precisa nem muito para ver que ela está tentando te tirar ali do caminho. Outra coisa, né? As pessoas que, não acredito não em Deus, não acredito em Jesus, isso aí é tudo balela, cadê Deus aqui quando eu preciso, né? Então essas pessoas, às vezes, elas querem convencer a gente de que Deus não existe, de que o caminho não é o caminho do amor, não é o caminho do perdão, então a gente tem que ficar firme na nossa fé, né? Falando, examina o material dos ignorantes e caluniosos e se adverte, fala, não posso ficar como ele, não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. A gente já conhece um pouquinho. Olha, sem saber a Bíblia de cor, sem saber nada de cor, o pouquinho que a gente já conhece da vida de Jesus, um pouquinho que a gente já dos filmes, um pouquinho que a gente conhece da vida de Jesus, já dá para a gente ter uma boa base do caminho correto. Certo? Porque Jesus foi um homem simples, humilde. Jesus em nenhum momento ensinou que a gente devesse agredir o nosso irmão. Jesus nunca ensinou que a gente não deveria perdoar. Jesus nunca
ensinou que a gente deveria acumular bem só para nós e deixar os outros passando necessidade. Só um minutinho. Perdão, desculpa, pessoal. Então, a gente precisa... Se a gente levar em conta o que a gente faz com a vida de Jesus, né? Se a gente levar o exemplo dele para a nossa vida, é onde a gente já sabe se a gente está certo ou errado ou não. Então, quando eu começo a agredir meu irmão, quando eu começo a ficar nervoso com tudo, quando eu começo a só criticar as pessoas, falar mal dos outros, eu já sei que eu não estou seguindo os ensinamentos de Jesus, não é verdade? Então, é fácil, não preciso saber o evangelho já de cor. É importante eu conhecer o evangelho, é importante eu conhecer a doutrina espírita, é importante, vai me ajudar, vai me dar ferramentas para que eu possa continuar? Vai. Mas com um pouquinho que a gente já sabe, a gente já consegue analisar e avaliar as coisas que a gente vai estar fazendo de errado, não é verdade? E eu já passei uns minutinhos aqui do horário, né? Mas a lição que eu queria falar sobre opiniões era essa, da gente se instruir, da gente não ser essa busca pela verdade, da gente ser incansável, né? Da gente estar sempre procurando, buscando, para que a gente não caia aí em caminho errado, não é verdade? E para que a gente cada vez mais seja melhor e seja exemplo aí. Então, vamos agora aproveitar esse estudo, essa conversa gostosa, essa análise aí gostosa, refletir sobre as nossas opiniões e fazer o nosso tratamento, fazer nossas vibrações e a nossa fluidificação da água. Nesse instante, vamos conectando o nosso pensamento ao plano maior e vamos doando energias, doando fluidos em formas de vibração de amor por todo o planeta Terra, por todos os seres que nesse planeta habitam, de todos os reinos. Vamos vibrando pela cura dos enfermos, vamos vibrando pelos profissionais de saúde que há tanto têm trabalhado nesse momento, vamos vibrando pela unificação das religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrando pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens. Vamos vibrando também pelos nossos irmãos que estão deixando o planeta Terra, estão indo para as esferas espirituais. Vamos vibrando também pelos nossos irmãos que estão encarnando, que estão chegando aí com suas tarefas, que eles tenham força e resignação para continuar. Vamos nesse instante também vibrar pelos nossos amigos, vamos vibrar por aqueles que nós achamos que são nossos inimigos, vamos vibrar por aqueles que nós temos como nossos inimigos, vamos vibrar pela nossa família, pelo nosso lar e com a permissão de Jesus vamos vibrar por nós mesmos. E assim, envolvidos nessa vibração de muito amor, vamos pedindo que a equipe do plano espiritual que está aqui conosco, desde o início, que eles possam organizar os nossos centros de força, deixar o remédio que necessitamos, deixar os calmantes, deixar os fluidos fortalecedores, revigoradores. Vamos pedindo que através desse passe possamos nos sentir mais fortes, mais alegres e mais confiantes num amanhã melhor. E assim, após recebemos esse tratamento maravilhoso, vamos pedindo que a equipe espiritual deixe na nossa água o remédio, o fluido, a vitamina, o calmante, tudo aquilo que estejamos necessitando, ou que os nossos familiares que moram conosco, ou o doente que separamos dessa água, que possa ser deixado nesse instante
nas nossas águas. E assim, agradecidos que estamos por esse tratamento, pelo remédio colocado na nossa água, vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, agradecermos a oportunidade de termos contato com esses estudos, agradecendo pela nossa vida, por tudo que temos e por tudo que somos. Vamos também agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, que vimos um pouquinho na noite de hoje. Vamos pedindo para esse mestre de amor, governador do planeta Terra, que nos auxilie com as nossas angústias, que esteja ao nosso lado, dado a mão conosco na nossa caminhada, que nos ajude a transformarmos os nossos vícios, os nossos defeitos em virtudes, que nos auxilie a sermos melhores a cada dia. Nesse instante também vamos pedindo que Jesus nos ajude aí com os nossos problemas do dia a dia, nos ajude com as nossas dores, nos ajude a ver possibilidades de um caminho melhor. Vamos também agradecendo a equipe do Dr. José Maurício, que nos visitou nesse instante. E assim vamos dando por encerrado o trabalho e a palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Voltamos aqui com o tratamento. Eu até coloquei essa figurinha aqui na hora do tratamento, que é de Jesus com esses irmãozinhos aqui, como se eles viessem até nós, né? Fazer esse tratamento, cuidar da gente, né? Que tenhamos fé, que vamos sim receber esse tratamento, que vamos sim ficar nos melhores a cada dia, né? E a gente encerra aí a live também. Vamos dar mais uns oizinhos aí. A próxima live é no dia 1/10 com o professor Breno, quinta-feira, às 20h20, aqui no Facebook da Casa do Caminho. E enquanto eu dou os oizinhos, eu deixo aqui essa imagem de Jesus abraçando o planeta Terra, como se ele estivesse nos abraçando. Vamos ver quem mais nos deixou recadinhos aqui. Vamos ver. Paim, já falamos, seu Cássio Ronaldo, a tia Lu. Vamos ver quem mais. O Gustavo, a Ineildo, o Alê, Patrícia Siqueira, a Ida Cisso, Eli. Vamos ver se a gente vê mais uns recadinhos aqui depois da Sueli. Elisete, boa noite. Maria do Carmo, boa noite. Obrigado por estarem aqui conosco. Silvinha Santos, boa noite, minha amiga. Que Jesus os envolva. Maria do Carmo. Vamos ver quem mais. A Elisete, eu falei. A Silvinha. Vamos ver. Maria José, boa noite. Eliane Crê, boa noite. Seja bem-vinda. Leonice, na verdade, obrigado, né, por ficarem aqui conosco. A Mari, a Irã, falando, é importante aprender e observar nós mesmos. Não iremos agradar a todos, devemos continuar na jornada, exercitando o amor e a caridade em constante aprendizado de gratidão. Seu Cássio, respeitar opiniões é crescer todo momento. A fé é uma força divina que traz o céu para dentro de nós. É verdade, amém, seu Cássio. Muito bom, a Irã e seu Cássio aí com as reflexões. É isso aí. Angelina Colombo, Denise Loureiro, Patrícia Siqueira, Maria do Carmo. Maria do Carmo falou que foi tão bom que tirou até um cochilinho, Maria. Regina Mobará, gratidão. Tia Rô, é uma bênção também estar aqui com vocês. A Ivonete, a Léo. Vamos ver quem mais. A Deise, minha amiga. Deise, dá um beijão no Felipe aí. Silvinha, Paim, todo mundo mandando beijo. A Léo. Que gostoso, viu, pessoal? Foi muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Quinta-feira a gente se vê aí na live do professor Breno, juntinho. Eu aí no chat dando um oizinho para vocês. E tamo junto aí, tá bom? Um beijo no coração, que Jesus abençoe.